Pessoal, a gente estava trabalhando toda aquela volta, né? Na África, na América, agora a gente volta para a Europa com o Renascimento. Então a gente tem que enxergar o Renascimento como um movimento cultural, artístico, científico que estava acontecendo naquele final de feudalismo, né? Onde as cidades começavam a voltar a ter importância, o comércio, a moeda, os feudos ainda existiam, né? Mas as cidades cada vez mais ganham força e importância. E aí, todo aquele conhecimento que antes era só nas mãos da igreja, né? Porque a igreja era poderosa, começa a vir de outras pessoas. Por isso a palavra renascimento. E vocês tinham que colocar algumas coisas que vocês entendiam por renascimento. Mas antes disso, vamos voltar aqui, ó. Europa do século XIV. Isso vocês tinham que copiar no caderno e fazer uma ilustração. Então vamos lá, ó. A Europa passava por transformações econômicas, né? Como eu falei para vocês, o surgimento da moeda, o comércio, sociais, o surgimento da burguesia, né? Que eram os comerciantes, a política, né? Que tinha o senhor feudal e agora a questão política das cidades, cultura religiosa e científica. Então, existiam ainda os feudos, as cidades, alguns países já se formavam, senhores feudais, reis, clero, igrejas, servos, burguesia, trabalhadores livres e o comércio. E aí, essas mudanças no feudalismo que a gente comentou, trouxeram novos valores e ideias para as pessoas da época. Então, o que vocês colocaram que vocês entendem por renascimento? O que vocês colocaram aí? Não vale dizer nada, pelo amor de Deus. Alguém diz uma palavra aí. Vamos lá. O que vocês entendem só pela palavra? Não precisava ser o conceito correto de renascimento, né? Mas tinha que... o que a palavra renascimento lembrava para vocês? O que vocês botaram aí? Nada? Prof, eu coloquei transformações? Não entendi. Transformações. Transformação, pode. Transformação. Boa. Alguém mais colocou transformação? Não? Então outra. Eu botei superação. Superação. Muito bem. Alguém botou mais? Outra. Vamos ver se a gente consegue fechar pelo menos 5. Alguém colocou nascer de novo? Uhum. Sim? Então vamos colocar lá. Nascer de novo. Que mais? Outra palavra que vocês botaram e tá diferente do que tá aqui. Tem alguém que botou outra coisa? Pode e deve comentar também. Vamos lá? Não? Só essas? Eu botei Jesus. Jesus, porque a gente lembra. Uhum. Que mais? Alguém tem alguma outra diferente? Não, nada? História. História, pode ser. Então, se vocês botaram essas palavras, é porque a palavra é renascimento. Oi, Marielle. Bordim, bom dia. Não, ainda não conectou. Todas essas palavras lembram a palavra renascimento, né? Mas o que será que renasceu no século XIV, lá pelos anos de 1300 até 1450, 1500? O que será que renasceu na Europa?
Alguém arrisca? Foi, Renascimento. Oi. foi um movimento que, tipo, renasceu a ordem artística, cultural e científica. Isso, né? Então, ó, nasceu de novo, renasceu. Ou seja, já tinha nascido em alguma época, né? Porque se a gente tá falando em renascer, a gente tá falando que já nasceu em algum momento. Tá? Então, assim, toda essa cultura, todas essas ideias científicas, elas já existiram em algum momento na Europa, que foi lá na Grécia Antiga, né? Aí veio o Império Romano, aí deu uma acalmada durante o feudalismo, a Idade Média, e agora elas voltam, essas ideias, essas coisas novas. E a gente vai descobrindo agora aos pouquinhos o que que é isso, certo? Então, foi um movimento de superação dos ideais da Idade Média, daquela coisa, ah, Deus é o mais importante de tudo, né? Isso mudou um pouco. Sabe aquela frase, ah, é vontade de Deus? Alguém já ouviu os pais falarem isso? Muita gente fala, né? Não? Deus quis assim. Ah, é vontade de Deus. Né? As pessoas naquela época começaram a se questionar, mas como assim? Como assim ele morreu e é vontade de Deus? Como assim a fruta caiu do pé e é vontade de Deus? Não, pode ter sido um vento, pode ter sido um passarinho que pousou ali, a fruta podia estar podre. Então, começa a se levantar hipóteses científicas de algumas coisas. Foi um momento de transformação da arte. Vocês vão ver como a arte deixou de ser, tipo, o meu desenho, assim, simples, para ser um desenho de profundidade, de um desenho mais realista. Tem a ver com história, né? Tem a ver com Jesus, o que mais os renascentistas, o que muitos, na verdade, renascentistas pintaram foi Jesus. Apesar desse questionamento de Deus quis assim, a religiosidade era muito importante. Então tiveram várias obras de Jesus, vocês vão ver na aula de hoje. E o nascer de novo que a gente já comentou. Bom, vamos ver o que vocês tinham. Peraí, eu vou compartilhar de novo e vou sair dessa tela, fica essa caixinha. Marielles, por favor, a câmera. Olha só. Aqui. Então, vocês tinham que ler o trechinho da página 66 e dizer o que foi o Renascimento. Vamos lá, quem lê para a prof? Foi o quê? Um movimento. Vamos, gente, vou passar a aula para as 2 da tarde, para ver se estão mais acordados já. Foi um movimento o quê? Fih, Vai. eu botei foi o nome que os renascentistas deram à época que viveram. Tá, não tá errado, mas tem que acrescentar. Certo? Tá certo? Quem mais? Vamos ver. Prof, eu botei assim, foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV. 14. Foi um movimento intenso do que será? Não tá errado, mas tem que acrescentar também. Deixa eu pegar o livro aqui. Vocês estão com o livro aberto aí? Vamos lá para a página 66. Olha lá. Movimento cultural intenso, mas a gente vai acrescentar, tá? Foi um movimento cultural, científico e artístico. Oi? Se não tá funcionando. Movimento cultural, científico e artístico ocorrido no século XII. Daí vocês só acrescentem a ideia do científico e do artístico. Tá? Ou seja, surgiram novas observações científicas. Já ouviram falar no Galileu?
Galileu Galilei, que observou os astros, enfim, e criou algumas teorias, assim. Galileu é dessa época. Já ouviram falar de Leonardo da Vinci? Sim, Leonardo da Vinci é dessa época, um cara incrível. Leonardo foi tudo, gente. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi cientista, ele foi mil coisas. Né? Ele era um cara curioso e ele criou muita coisa. Às vezes a gente só lembra da Mona Lisa, né, do Leonardo, mas é muito mais, é muito mais. A gente vai ver isso também ao longo das nossas aulas. Muito bem. E agora, onde é que aconteceu esse renascimento na Europa? Qual país Na europeu? Itália. Isso ocorreu na Itália. E eu vou complementar. E espalhou-se por outros países da Europa. Não começou lá, né? E depois ele vai acontecer o renascimento na Inglaterra, a gente vai ver na Espanha, várias esse movimento se espalhando, né? Como na Itália. Beleza! Agora era bem individual, né? E pedia o seguinte: observe as imagens a seguir. Você conhece alguma delas? Qual? Escreveu alguma coisa que vocês conhecem sobre essa imagem. Vamos ver. Alguém escolheu alguma delas? Me diga o número. Quase todo mundo escolheu Mona Lisa, né? Eu acho, né? A maioria escolheu a 5. E o que vocês escreveram sobre a Mona Lisa? Podia ser qualquer coisa, assim. Era só pra gente escrever o que sabia mesmo. Quem escreveu sobre a Mona Lisa? Oi, fala. Eu escrevi a obra bem conhecida, feita pelo Leonardo da Vinci em 1503. Muito bem. Alguém mais escreveu outra coisa? Alguém escreveu, por exemplo, onde está o quadro da Mona Lisa hoje? Não? Ninguém sabe onde está a Mona Lisa? Então, já é trabalho para a gente fazer. Alguém já parou para se perguntar qual é o tamanho do quadro da Mona Lisa? Não? O que vocês imaginam? Todescato também, ligar a câmera. Agora sim. Gente, o que vocês imaginam? Qual é o tamanho da Mona Lisa? Uma folha de caderno, uma parede, tamanho de um espelho? O que vocês acham? Tamanho de uma classe? Eu nem lembro mais o tamanho da classe. Nem lembra mais! O que vocês acham? Tamanho de uma caixa de sapato, de um livro? Eu acho que é bem maior. Tamanho da mesa? Da mesa de vocês? O que vocês acham? Acho que é maior. Acho que é maior. Maior do que um livro? É. Maior do que uma mesa de jantar, assim? Não, a Júlia acho que não. Acho que não. A Jadine de uma mesa. Então eu vou deixar vocês pensando aí, vai ser uma das tarefas, não da próxima aula. Vocês vão se surpreender. Eu nunca tinha parado para pensar qual era o tamanho da Mona Lisa. Até que uma mãe de uma aluna minha foi visitar um museu onde está exposta a Mona Lisa. Eu fiquei olhando assim, porque ela postou uma foto bem do ladinho do quadro. Fiquei olhando e disse, gente, olha o tamanho disso. Porque eu nunca tinha parado para pensar no tamanho real. E eu acho que vocês também vão se surpreender. Bom, continuando então, vou pegar lá. Alguém escolheu a número 1? Essa imagem número 1 se chama Criação de Adão. E ela está desenhada numa capela lá na Itália, na Capela Sistina. E a gente vai visitar de Flores da Cunha diretamente para a Itália, na Capela Sistina. Mas isso na próxima aula. Essa aqui, já viram? É o nascimento de Vênus.
tá? Da deusa Vênus, lá da Roma Antiga. Aqui, alguém escolheu o número 4? Eita. O que parece para vocês a número 4? Alguém entendeu alguma coisa? Me Não? lembra, tipo, o sol no centro e ao redor, tipo, a lua, as coisas dela, ela cheia, minguante, essas coisas. Isso, tem tudo a ver. Essa é uma ideia que surgiu no Renascimento. Até então, pessoal, olha só, se acreditava que a Terra era o centro do universo, nem se falava em sistema solar, se falava do universo. Por quê? Porque como Deus teria criado as coisas e não colocado a Terra no centro do universo? Esse era o raciocínio da igreja. Mas aí, gente, vem uns caras, tipo Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Esses caras dizem, não, gente, isso está errado. O que é no centro do sistema, né, do universo, eles comentam, é o Sol. Nossa, a igreja fica louca. Não, isso é uma heresia. Heresia é quem desafiava a igreja, né, como se fosse um pecado. E a igreja condena isso. Por exemplo, o Giordano Bruno, gente, ele vai ser assassinado pela igreja por pensar dessa forma. O Galileu Galilei vai ser excomungado, ou seja, vai ser mandado embora da igreja por pensar e defender isso. Olha que loucura, né? Os caras tiveram muita coragem em desafiar o poder da igreja nesse momento. Então, tem a ver sim com isso, Yasmin. Alguém já viu esse aqui? Número 3? Se chama O Homem Vitruviano. Ele tem tudo a ver com medidas. Foi feito pelo Leonardo da Vinci também. Alguém já leu ou assistiu o desenho do Dom Quixote? A gente fez até um negócio lá na escola ano passado, acho que foi. A do Willy, né? Pergaminho? É. Isso. Isso. A ideia de um cavaleiro que vai... que sai pelo mundo matando seus dragões, né? Que eram as injustiças, enfim. E também, claro, o Willy ele faz uma brincadeira, mas essa é a ideia principal do Don Quixote. E Romeu e Julieta? Conhecida? Sim, né? Alguém já leu o livro ou assistiu o filme? Qual filme mesmo? Não tem o Gnomeu e o Romieta, alguma coisa assim, que é um filme infantil? Também tem, né? Então são várias adaptações, que é a história de duas famílias que se odeiam, né? Mas os seus filhos se amam. E aí tem toda a historinha deles poderem ficar juntos. A Mona Lisa e esse último aqui. Alguém consegue talvez entender o que é essa pintura? Parece uma mulher. Maria segurando Jesus quando ele tá morto. Isso, se chama Pietà o nome dessa obra. E ela é uma escultura, gente. Ela é maior que eu, né? Não é tão difícil ser maior que eu. Mas, enfim, é do tamanho de um adulto, assim. E ela foi esculpida. Vocês imaginem o artista pegar um pedaço de pedra e fazer isso aí? Pararam para pensar que loucura? Bom dia, Esmeralda. Bom dia, professor. Bom dia. Liga a câmera pra gente, tá? Olha só. E aí, pessoal, essa obra se chama Pietà e tem uma imitação dela na igreja de São Pelegrino. Alguém já foi nessa igreja em Caxias? Que é ali perto do shopping São Pelegrino? Sim? Nessa igreja tem uma réplica, né? Uma cópia dessa obra. Tá? Como eu disse antes, tem várias obras que têm a ver com Jesus, ó. Essa é uma delas, Michelangelo, aqui também, ó, a criação de Adão, né? Deus dando a vida ao ser humano. Enfim, muito bem. Agora, vocês tinham mais um pedacinho, que era observar essa ilustração e responder por que o Renascimento aconteceu na Itália. Por que não foi na Espanha, em Portugal, na Inglaterra? Por que foi na
Itália. O que vocês responderam aí? Vai. Eu botei devido às cidades Gênova, Florença e Veneza. Então, foi nas cidades de Gênova e Veneza. O que foi nessas cidades? O que vocês acham? Posso falar? Vai, o que acontecia ali de importante para florescer essas obras de arte incríveis? Vai lá. Pois onde houve grande desenvolvimento intelectual e artístico. Uhum. Foi onde grande Júlia, artístico e? Intelectual e artístico. Muito bem. Ó. O que quer dizer razões do pioneirismo italiano? O que é ser pioneiro em alguma coisa? Não? A China foi a pioneira no coronavírus. O que isso quer dizer? Que inventou alguma O coisa. primeiro lugar? O primeiro lugar, né, onde teve. Isso aí. Pioneirismo. Então, olha, razões para a Itália ser a primeira no Renascimento. O que apareceu ali? O comércio foi fundamental. Porque o comércio, ele faz circular pessoas. Não está todo mundo dizendo que tem que fechar o comércio para as pessoas ficarem em casa nos dias de hoje? Que circula muita gente no comércio? É o que acontecia na Itália. Vinha gente de todo lugar para comercializar ali. Então começa a surgir novas ideias, né? O comércio modifica as relações das pessoas. Então, olha lá. Circulação, comércio. Circulação de pessoas. O meu S do teclado tá com problema. Circulação de pessoas e ideias. Isso foi fundamental. Acrescentem aí, tá? Foi fundamental. O que quer dizer imprensa? Divulgação de livros de imprensa. Vocês nunca pararam para pensar como é que existiam os livros dessa época? Eles eram o quê? Escritos à mão. Não tinha um computador, mas nessa época, um pouquinho, entre 1500 e alguma coisa, se eu não me engano, começam a surgir os livros impressos, né? Então, isso foi muito importante, divulgou ideias muito rápido, imprimir as coisas era muito mais rápido do que você escrever, né? Então, vamos lá. Divulgação de materiais impressos. As ideias. E o que diz aqui, ó, por último? Vestígios da cultura clássica, mecenas, patrocinadores das artes e dos artistas. Então, vamos colocar assim, ó. Vestígios da antiga cultura romana. Pessoas. Mecenas eram pessoas mais ricas. Pessoas ricas encomendavam obras de arte. Então, quer dizer o quê? Vocês já viram o Coliseu, né? De Roma.
E vocês viram também que tem muitas obras dessas, né, dessas construções antigas, da Roma antiga, que a gente diz que Roma e a Itália são um museu a céu aberto. Então, esses são os vestígios da cultura romana, né? Roma, a Itália, é uma cidade que respira arte por si só, né? Respira cultura. E isso foi influenciando as pessoas da época também, né? E pessoas ricas começam a encomendar obras de arte, beleza? Tipo a igreja, grandes comerciantes. Tranquilo até aí? Então, vamos seguindo. Anotaram? Sim, quem tinha que complementar? Muito bem. Então, olha só. Número 5 e último. O Renascimento e suas obras possuem características. Veja no quadro abaixo. Vocês conseguiram achar todo o significado dessas palavras? Sim? Naquele site que você mandou, não tinha, acho que duas, eu tive que pesquisar no Google. Ok, então vamos lá, a gente vai tentar entender essas palavras de uma forma bem simples e depois a gente vai aplicar elas nas obras, tá? Então vamos ver lá, ó, valorização da cultura greco-romana. Muito bem, então o que quer dizer isso? Quer dizer que no Renascimento tinha uma valorização da cultura greco-romana. O que isso quer dizer? Eu fui pesquisando no Google, só que eu não sei se tá certo, tá? Tá. Eu botei os artistas greco-romanos, somente os escultores, buscaram representar os seres humanos e a natureza com grande riqueza de detalhes. Também marcadas pelo aspecto realista, eram realizadas com cores vivas e grande beleza estética. Ótimo, tá bem certinho. Então, os renascentistas, quem quiser ler o seu pode ler, tem várias formas de escrever isso, tá? Renascentistas. Alguém já teve o seu teclado do computador estragado? Sim. Ai, meu Deus, e aí? Onde manda arrumar isso? Tem que comprar um novo? Eu mandei arrumar e piorou a situação. Ah, que maravilha! Que bom saber disso. Eu tô com a minha letra S que não funciona, eu só tô dando Ctrl V quando aparece o S. Ah, que saco. Valorização da cultura greco-romana. Os renascentistas faziam suas... Tá vendo? Agora tem que dar um Ctrl C aqui no S para poder fazer aqui suas obras de forma mais realista. A cultura greco-romana eram as antigas estátuas, as antigas... Deixa eu mostrar para vocês, aguenta aí. Já vai terminar. Se cair a aula, a gente entra de novo, tá bom? No mesmo link. Só clica e volta. Olha só. Cultura. Deixa eu clicar aqui no Google, já pego com vocês aí. Cultura greco-romana. Ó. Isso era o que tinha em Roma, né? De vestígios da antiga Roma, do Império Romano, há mais de 1000 anos atrás, né? Ó que legal. E aí as obras do Renascimento vão ser inspiradas nessa antiguidade de Roma. E aí, olha como as esculturas eram as esculturas greco-romanas. Olha uma escultura do Renascimento, quer ver? Vamos
Vamos ver se é parecido. Ai, meu filho. Ó. Será que essa obra aqui, por exemplo, o Davi, não vale dar risada, tá bom? O Davi e esse aqui são parecidos? São realistas? São, né? São muito parecidos com o ser humano. Agora, olha essa pintura aqui, ó. Vamos ver. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma pintura da Idade Média. Tem diferença para uma